Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, a paz, a alegria, a abundância, o favor, a graça de Deus, o fortalecimento entrando na tua vida e na tua família. Que as brigas cessem, que o desrespeito cesse e que entre na tua casa a alegria do Senhor. Que entre na tua casa uma atmosfera do céu. Que a presença de Jesus Cristo esteja nessa casa, nos quartos, agindo e operando em todos os hábitos da família. Nós declaramos céus abertos sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. E apresentamos diante de Deus toda a carta que foi feita para Deus, toda a oração específica que foi feita, que está sendo declarada, nós colocamos diante do Senhor. Hoje é o 6º dia do nosso propósito e nós declaramos que o Senhor ouve as nossas orações. Apresentamos diante de Ti, Pai, e te pedimos, libera poder, libera resposta. Libera, Senhor, libera em nome de Jesus Cristo sobre cada pedido. Oramos por aquele que está pedindo a cura, pela sua saúde, que haja cura total e completa, que toda doença renda-se diante do nome de Jesus Cristo. Que toda dor renda-se diante do nome de Jesus Cristo, todo problema no sangue, todo problema na pele, todo problema nos órgãos, nós declaramos saúde completa e total. Todo problema na coluna, nós declaramos saúde total e completa. E apresentamos diante de Ti, Pai, os sonhos dos Teus filhos, os projetos deles, os pedidos de socorro que estão nessas orações, nessas cartas. Pedimos o milagre e pedimos a intervenção do Senhor em o nome de Jesus Cristo. Senhor, libera favor, Senhor, libera graça, é o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. E entregamos a Ti, Senhor, essa noite, para que seja uma noite feliz, uma noite cheia de paz, uma noite cheia de harmonia. Cremos, ó Deus, na Tua presença conosco. Damos bem-vindo ao Espírito Santo aqui na nossa casa e pedimos a Tua bênção. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família. Que alegria estar aqui junto com você. Eu quero dar um testemunho para a glória de Deus. Amém? Deus é Deus de milagres, Ele é Deus de maravilhas. Eu recebi o testemunho da Angélica e ela escreveu assim: a paz. Eu fui diagnosticada com câncer no útero e durante a oração das 6 horas, o Senhor disse que havia uma mulher com muitas dores e que o Senhor a estava curando. Eu tomei posse na hora da minha cura e senti o meu útero, que estava aumentando por causa do tumor, diminuir dentro da minha barriga e as dores desapareceram. E no dia 26 de setembro, retornei ao médico para pegar os resultados da biópsia e saber o estágio, mas ele me informou que não havia nenhum tumor maligno no meu útero. Jesus mudou o diagnóstico e me curou. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, pois o Senhor é um homem de Deus. Obrigado, irmã, e toda honra e glória a Jesus, porque é Ele que cura. No final, sempre é Ele. É Ele que opera o milagre. Nós somos vasos limitados com falhas, mas Jesus opera milagres e a nossa fé está nele. Coloque a sua fé em Jesus, você que está aqui também pela primeira vez aqui nessa oração. Coloque a sua fé em Jesus. Não é sobre mim, não é sobre A, não é sobre B, é sobre Cristo, é sobre seu Evangelho, é sobre seu poder. Aleluia! É sobre o poder da palavra profética, que quando é liberada, as coisas acontecem, colocam em movimento. Aleluia! Glória a Deus! E você que está aqui pela primeira vez, eu convido você a entrar nessa campanha, mesmo que a gente já esteja no 6º dia desse propósito. Ele é um propósito de 14 dias, mas entre agora pela fé. Eu creio que Deus opera milagres. Amém? Você pode baixar a carta, essa carta, a Carta para Deus. Você pode baixar diretamente do meu site. Você pode pegar uma folha em branco e fazer a sua carta aí para Deus. E nessa carta para Deus,
você vai fazer uma oração específica. O que é uma oração específica? Você vai contar em detalhes para Deus o que você está passando ou o que você está buscando aqui nessa oração. Amém? Você vai fazer uma carta para Deus, você vai colocar o seu nome e você vai apresentar essa carta às 6 da manhã, às 18 horas aqui junto comigo. Eu creio no sobrenatural. Amém? Muito bem. A palavra de hoje é: acabe com os pensamentos negativos. Nós não podemos ter uma vida positiva com pensamentos negativos. Não fecha. Porque grande parte da mudança que acontece na nossa vida vem pela mudança de mentalidade. Não tem como você prosperar com uma mentalidade que não é próspera. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 23:7, está aí, está na sua Bíblia. Porque assim como ele pensa em seu coração, assim ele é. Então a maneira como eu penso é a maneira como eu sou. Exatamente. Então se eu penso negativamente, a minha vida vai ser negativa. Se eu penso com fé, se eu penso para frente, se eu penso com esperança, se eu penso que amanhã será melhor, então a minha vida será também uma vida cheia de fé, uma vida de esperança, uma vida que está caminhando e avançando para frente. Porque como eu penso, assim eu sou. E não adianta nós queremos mudar isso, porque a nossa mentalidade precisa passar por transformação contínua. E um detalhe, por uma transformação certa e não uma transformação vazia, sem fé. Porque qual que é a diferença da fé para o pensamento positivo? É que o pensamento positivo se apoia em você e a fé está apoiado na palavra de Deus, nas promessas de Deus, em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo, sabe, para você não ter um pouco de fé em você. Não, você tem que ter, sabe, uma grande autoconfiança. Mas eu quero que você guarde essa frase. Essa frase para mim, ela é muito significativa. Essa frase para mim, ela é muito significativa. Faça o seu melhor e o resto é com Deus. Porque chega num ponto, sabe, que você não consegue passar. É assim com todo mundo. Chega um ponto que todo ser humano, ele chega, parece que na fronteira final. Parece que ele chega lá no limite do limite e mesmo que ele tente, sabe, dar saltos para ir mais para frente, ele não consegue. E é nesse ponto que você precisa do poder sobrenatural. Então, faça o seu melhor, sempre. Sempre dê o seu melhor, coloque seu gás, sua energia, sua disciplina. Faça o seu melhor, trabalhe, transpire. Mas não esqueça, nunca esqueça isso. O resto é com Deus, não é com você, é com Deus. Amém? Então, a mente é a líder ou a precursora de todas as ações. Os passos que damos todos os dias, eles são resultados diretos dos nossos pensamentos que temos permitido em nossa mente. Então, conforme você pensa, você caminha. Então, se você pensa que uma coisa não vai dar certo, você já está caminhando com medo e com insegurança. Agora, se você pensa que uma coisa vai dar certo, você caminha com coragem, você caminha com ousadia, você vai e espera que Deus dê o resultado final daquilo. Se tivermos uma mente negativa, nosso entorno vai ser negativo. Nossos passos vão ser negativos. Nossas ações vão ser negativas. Por outro lado, se renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus, a Bíblia diz que nós precisamos renovar a nossa mente, nós vamos experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Está lá em Romanos 12:2. A mente negativa, ela cria problemas. Porque ela vê coisas que não existem.
A mente negativa, ela está sempre pensando no pior, no que pode dar de errado, no que pode fazer você perder. Ou seja, ela te tira, muitas vezes, de um caminho de mudança, ela te tira de um caminho de transformação, ela te tira de um caminho de prosperidade, porque ela começa a colocar insegurança em você. Você não pode, você não é capaz, isso não vai dar certo, vai dar errado, e olha o que vão falar de você. A mente negativa, ela puxa, é como os freios de um cavalo, sabe? Ela te puxa para trás. Então, ela tem muito potencial, mas os pensamentos freiam, mesmo que a tua mente possa fazer mais. Então, ela limita o teu potencial. Você acha que um cavalo, se soubesse da força que tinha, da força que tem, na verdade, né? Você acha que ele deixaria algum homem montar nele? Ou você acha que ele permitiria, sabe, ele carregar coisas, se ele soubesse a força que tem, a potência que tem? É claro que não. A voz negativa é uma fortaleza espiritual, porque ela está sempre te roubando. Eu quero que você grave isso, porque é importante você gravar e aprender. O pensamento negativo é um ladrão. O pensamento negativo é um ladrão, ele rouba. Rouba energia, rouba oportunidade, rouba futuro, rouba conexões. Nós temos que aprender a eliminar o pensamento negativo, porque ele está nos atrapalhando, ele está sendo uma pedra no nosso caminho, está sendo um estorvo. Não permita que as circunstâncias negativas te definam. Então, eu posso estar passando por um momento de desafio, um momento, sabe, onde preciso enxugar as coisas, um momento que eu preciso alinhar, tudo bem, ok, todo mundo passa por isso. Agora, se eu começar a ficar olhando para as notícias negativas, todo momento, economia, dólar, não sei o quê, gente, eu vou deixar que aquilo ali me defina. Puxa, não está bom para ninguém, não vai estar bom para mim também. Puxa, deu errado lá para ele, vai dar errado para mim. Puxa, aquele era tão capaz, era tão melhor que eu e deu errado para ele. Por que não vai dar errado para mim? Então, os pensamentos negativos, eles estão atropelando o propósito de Deus na sua vida. Os pensamentos de limitação, os pensamentos que estão roubando de você um futuro. Acredite no que Deus colocou em você, mas se torne também consciente dos pensamentos que têm cruzado a tua cabeça. Pensamentos ruins, pensamentos de falência, pensamentos de perda, pensamentos que vai dar errado, pensamentos que você não é capaz. Tire isso da sua cabeça, vigie. Comece a pensar sobre o que você tem pensado e veja se isso está de acordo com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Porque, gente, o Espírito Santo não é negativo. A palavra de Deus não é negativa. É por isso que nós temos que ler a palavra de Deus, como disse Billy Graham. Billy Graham disse uma coisa muito interessante, ele disse que a Bíblia, ela é a notícia mais atual de todos os dias. Porque tudo que ela diz é a verdade. E ela não diz, sabe, que você vai só sofrer. Não, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. A Bíblia diz que Deus está com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não viva no piloto automático dos pensamentos ruins, que estão fazendo você acreditar que a tua vida é negativa. Substitua os pensamentos negativos. E detalhe, isso não é negar a realidade. Não se trata de negar a realidade. Se trata de substituir pela fé. Por isso que eu disse, o pensamento positivo, ele se apoia em você. E a fé, ela se apoia em Deus. Ela se apoia na promessa. Ela se apoia no poder. Ela se apoia no Deus que não tem limites, no Deus que é todo poderoso, no poderoso Deus. E por isso que nós temos que substituir os pensamentos negativos. Não negar a realidade,
mas crer que Deus pode fazer alguma coisa. Tem uma frase que eu gosto muito e inclusive oro isso várias vezes na minha vida. Senhor, libera teu de repente aqui, porque eu preciso de um de repente do Senhor na minha vida. Quantas vezes eu saí de reuniões assim, que eu tinha que tomar decisões mirabolantes e, sabe, orar baixinho, dizer, Deus, eu preciso de um de repente, de uma informação do céu, para ajudar essa pessoa, para guiar ela pelo caminho certo, ou para mim decidir determinada coisa. E uma das maneiras de nós substituir os pensamentos negativos é sermos gratos. Porque a gratidão, ela não olha para o negativo. A gratidão tira teus olhos daquilo que estava aborrecendo você e coloca os seus olhos naquilo que Deus tem feito. Pare por um instante e, se puder fechar os olhos, se não está dirigindo, pense em tantas coisas boas que Deus tem feito na sua vida. Pense nos seus filhos, pense nas provisões, pense nas respostas que o Senhor tem te dado. Pense em tantas coisas maravilhosas que Deus tem feito e produzido na sua vida. Seja grato. Grato porque você tem saúde. Grato porque até aqui o Senhor tem cuidado de você. A gratidão, ela neutraliza o veneno. Ela neutraliza o pensamento ruim. Ela acaba com o negativismo. Nós precisamos acabar com isso. Por isso, cuidado com as profecias também. As profecias que saem da sua boca. Eu acho que eu nunca vou conseguir enriquecer. Eu acho que minha vida sempre vai ser um caos. Eu acho que para mim as coisas sempre vão ser difíceis. Para mim nada acontece. Profecias ruins, gente. Isso são profecias ruins. Você não pode aceitar isso. Você tem que declarar: meu Deus é maior. Ele fará grandes coisas na minha vida. Jesus é Senhor, é luz e Ele não vai me deixar tropeçar. Você vai ter que substituir essas profecias ruins por profecias de fé, por profecias de vida, por profecias de avanço, de um amanhã, sabe, melhor para ti, para tua casa, para todos os teus. Você tem que olhar para a sua empresa e você não tem que olhar para aquilo como um negócio quebrando, né? Você tem que olhar para a sua empresa: Senhor, obrigado, porque essa empresa foi a empresa que o Senhor me deu. Essa empresa vai prosperar, vai crescer, vai se tornar maior, ela vai se tornar grande, eu vou poder dar emprego para muita gente, essa empresa vai ser uma coluna poderosa no reino de Deus, eu vou financiar o reino de Deus através da minha empresa, essa empresa aqui vai me dar o melhor aqui dessa terra. É você profetizar, é liberar palavras de vida, sabe? É trocar as profecias ruins por profecias na palavra do Espírito. Você crê nisso? Então deixa eu profetizar algo sobre a tua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus que o melhor na tua vida ainda está por vir. Você ainda não provou o melhor, mas você vai provar o melhor de Deus na sua vida em nome de Jesus Cristo. Você crê nessa palavra? Então declare aqui: eu creio. E compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero orar por você agora, certo? Quero também lhe convidar. Amanhã eu estarei ministrando às 9 da manhã. Estarei ministrando às 9 da manhã aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. Todo domingo vem pessoas de várias partes. Vem gente do Rio de Janeiro, vem gente de Minas, vem gente de fora do país, sabe, só para entrar nesse ambiente profético. É o 5º domingo da profecia e eu convido você a estar junto conosco. Venha adorar a Deus junto com a gente. Amém? Você será muito bem-vindo. O culto é às 9 da manhã e às 18h30, se não me engano. Eu estarei ministrando no culto da manhã, das 9 da manhã, ok? Também quero falar dos nossos livros, que tem sido uma bênção na vida de tanta gente. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Nossos livros é um devocional, mas eles podem começar a qualquer tempo. Eu tenho dito que tem gente que tem me dito que já terminou até o devocional 2, que faz pouquinhos dias que eu lancei. Por quê? Porque eles são atemporais, você pode ler 2, 3 por dia, 4, olha só. São leituras rápidas, com direções, com orações.
Cada dia tem uma oração, né? Cada dia tem uma oração e você pode ler esse capítulo e ler esse aqui, fazer uma oração aqui, e aqui, ó, você, aqui embaixo, você vai fazer a sua própria oração, tá? Então, eu creio, esses devocionais vão te ajudar, vão ser bênção na tua vida, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e enquanto eu declaro, compartilhe, por gentileza. Até você que não tem o costume de compartilhar, faça o bem por alguém e compartilhe essa oração. Mande para alguém. Amém? Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pega a sua carta aí para Deus, tá? Essa carta aqui, para quem está aqui pela primeira vez, você pode baixar gratuitamente lá no meu site, ou você pode pegar uma folha em branco, tá? E fazer a sua carta para Deus. É simples assim. Entre no propósito, siga firme, estamos orando 6 da manhã. Eu quero ver quantos de vocês vão estar na oração comigo amanhã às 6 da manhã. Né? Inclusive, eu não me lembro se foi domingo passado ou num outro domingo, que eu desafiei as pessoas, né? Em vez de fazer a oração depois, né? Aproveitar que domingo, a maioria das pessoas, né? Algumas trabalham, mas a maioria não trabalha. Aproveita e faz um propósito com Deus de estar no domingo às 6 da manhã aqui comigo em oração. Faz um propósito de botar o relógio para despertar. Senhor, eu vou entregar como oferta ao Senhor a minha manhã. Faz isso para Deus, sabe? Faz algo diferente. Faz algo. A Bíblia diz que os que de madrugada, eu gosto da oração das 18 horas, amo. Mas a oração das 6 tem um negócio diferente. Porque a Bíblia diz assim, ó, que os que de madrugada me buscam me acharão. Tá? Então, lhe desafio a estar comigo amanhã, 6 da manhã aqui, em pleno domingo. Quero ver aí, né? Você acordar, preparar já o café da família, né? Com a Bíblia aberta e começar na presença do Senhor. Amém? Muito bem. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós consagramos a Ti cada um dos pedidos de oração e pedimos o Teu milagre. Receba a nossa carta, receba, ó Deus, a nossa oração específica. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos um milagre, nós pedimos uma intervenção, nós pedimos que a mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor, seja sobre a vida dessa pessoa. Em o nome de Jesus Cristo, dá vitória para essa pessoa, Pai. Dá vitória para sua casa, para sua família, e que toda doença renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo. Todo problema que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, renda-se a Jesus Cristo. Senhor, todo tipo de confusão na família, de confusão nos negócios, todo tipo de atrito que tem dado até nesse casamento, nós oramos para que cesse esse mal. Oramos para que a tristeza, a depressão, tudo aquilo que tem abatido essa alma, renda-se ao poder de Jesus Cristo. E Senhor, que a presença do Senhor entre em cada lar,
entre em cada lugar. Nós apresentamos a Ti nossos sonhos, nossos projetos, nossos desafios e também as lutas que temos enfrentado, colocamos diante de Ti e pedimos uma intervenção. E eu oro, Pai, pedindo um milagre sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Senhor, Tu conheces o problema de cada um deles e no nome de Jesus eu te peço, vem com o Teu poder e toque os Espírito Santo e que toda amarra espiritual seja cortada, todo tipo de ação maligna contra essa pessoa cesse e eu dou uma ordem a toda contrariedade espiritual, oposição na vida dessa pessoa, saia no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, seja livre agora. Invocamos o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, que as correntes espirituais sejam quebradas, que tudo aquilo que é um impasse hoje na vida dessa pessoa, nós oramos para que o Senhor a aguarde, para que o Senhor a socorra, para que o Senhor opere um milagre em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Compartilhe essa oração, que Deus te abençoe, te aguardo amanhã 6 da manhã com a graça de Deus e que Deus possa guardar a tua vida e te proteger. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz de Deus entrando na tua casa, a alegria do Espírito Santo, a força de Deus, a saúde, a prosperidade e a promessa de Deus de Atos 16:31, que será salvo tu e toda a tua casa. Que todo atrapalho saia do teu caminho, que toda confusão saia da tua vida, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, libera do teu favor, libera da tua graça sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Apresentamos a Ti também, Senhor, todos os nossos pedidos de oração da vida extraordinária. Apresentamos essas áreas ao Senhor e pedimos resposta, pedimos intervenção, e pedimos os milagres do Senhor também em nossa vida. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção, Senhor. Pedimos o teu favor, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Estamos firmes no propósito, certo? Orando pela vida extraordinária, orando por cada área da nossa vida, crendo que Deus está liberando favor, que respostas estão chegando, que o poder de Jesus Cristo está agindo. Exatamente, há um poder maior que está trabalhando nos bastidores da nossa vida. Ainda que você não veja, Deus está agindo. O Senhor está removendo fardos, tirando de você aquilo que pesava, aquilo que só estava trazendo cansaço para você. O Senhor está abrindo os teus olhos no nome de Jesus. E eu quero começar aqui essa oração com muita alegria, dando mais um testemunho de uma mulher que engravidou. Olha o testemunho que eu recebi da Raquel. Ela escreveu assim: a paz do Senhor. Eu faço suas campanhas há mais de 3 anos e Deus tem me abençoado em todas as áreas. Hoje eu venho testemunhar uma bênção. Eu fiz a campanha para mulheres que sonhavam ser mãe e fiz também por uma amiga que orava há muito tempo. Para a glória de Deus, ela está com 5 meses de gestação e vai ter um menino. Deus abençoe sua vida e família, que o Eterno continue a te usar. Glória a Deus, Raquel. A Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quem opera esses milagres é o Senhor. A nossa fé está no Senhor. E você que está entrando aqui agora pela primeira vez, inscreva-se no canal, porque se Deus se trouxe a essa oração, existe um propósito. Quando Deus nos conecta a pessoas de oração, a pessoas que têm o propósito, o ministério de intercessão, Deus quer nos abençoar e também Ele pode estar separando você para ser um intercessor em favor da tua casa, em favor da tua família. Eu gostaria de fazer um ato profético nesse momento. Eu quero convidar você a levantar as suas mãos, se você pode, levante as suas mãos e diga assim comigo: eu e toda a minha casa estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Nenhum mal os atingirá. Declaramos eles livres e que existe um grande plano de Deus sobre a minha casa. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Amém e amém. Você sabe o que você fez nesse ato?
você fez uma oração de intercessão. Você se colocou como um intercessor em favor da tua casa. Então, quando você ora pela sua família, quando você ora pelas pessoas próximas de você, você está cumprindo um ministério. Olha só que tremendo. E Deus está lhe revestindo de algo espiritual que está abençoando a tua casa, está mudando as coisas na tua vida. Amém? Eu quero perguntar se você está preparado para receber essa palavra, porque até o fim dessa palavra aqui, eu creio que grandes coisas vão acontecer. Amém? Deixa Deus falar ao teu coração. Deixa o Espírito Santo mover o teu coração para essa palavra que o Senhor colocou aqui para que eu ministrasse para você. Em Mateus capítulo 6, verso 12, diz assim: perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Essa é a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou essa oração: perdoa as nossas ofensas como nós temos perdoado. E o segundo texto é Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? É que temos uma dívida com Deus. Exatamente. Como pagaríamos uma dívida de pecado? Talvez alguém diga assim: eu tenho dinheiro, eu sou multimilionário e posso pagar essa dívida. E eu quero dizer para você que nem com todo o dinheiro do mundo você consegue pagar a dívida do pecado. E a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas a morte não está falando apenas da morte física, está falando da morte eterna. Mas então Jesus veio para morrer na cruz por nós. Ele foi julgado injustamente pelos homens, colocaram uma cruz pesada de madeira sobre os seus ombros e ele foi até o Gólgota para ali entregar a sua vida por amor de mim e por amor de você. Exatamente foi isso que aconteceu. E nesse percurso, nessa via dolorosa, Jesus ali, ele pagou o meu sacrifício, ele pagou o seu sacrifício. É por isso que, sabe, quando você faz alguns votos para Deus e a gente vê pessoas querendo pagar votos para Deus, eu quero dizer uma coisa para você: Jesus Cristo, ele já pagou tudo por você. Ele pagou toda a dívida, a preço de sangue, a preço de entrega, de rendição. E quando Jesus foi pendurado entre o céu e a terra, ele, ali naquele momento, ele disse: Pai, perdoa os pecados deles, porque eles não sabem o que fazem. Os homens julgaram, os homens condenaram. E Jesus ainda, ali na cruz, estava dando o exemplo de perdão. Mesmo aqueles que o bateram, mesmo aqueles que cuspiram nele, mesmo aqueles que foram injustos no julgamento, ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero que você entenda que a Bíblia diz em sua palavra que ele perdoa as nossas dívidas. Isso significa que existe um caminho pelo qual podemos obter o perdão, podemos obter a misericórdia de Deus. O sacrifício na cruz, o que Jesus fez por mim e por você, por cada um de nós, ele deu a sua vida, ele morreu para que nós pudéssemos viver. Então, todos pecaram, todo mundo. O salário do pecado é a morte. Estávamos condenados à morte eterna. Mas por meio de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, nós temos acesso ao perdão de Deus. Ele foi punido, ele foi espancado, tudo isso com o único propósito: pagar a dívida que nós temos com Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não é pelo nosso esforço próprio, não é por quão bom nós somos ou por aquilo que fazemos para Deus. Algumas pessoas pensam que eu estou fazendo um pagamento para Deus ao servir a Ele com toda intensidade. Não, já foi tudo pago.
já está tudo pago, já foi tudo quitado por Jesus na cruz. Só que a Bíblia diz uma coisa, que sem arrependimento não há remissão de pecados. O preço para mim receber esse perdão de Deus, essa graça de Deus, é o arrependimento. É arrepender de todo o coração, é pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Em outro versículo, diz algo muito importante. Assim como eu fui perdoado, e olha que a minha dívida era grande, a sua dívida era grande, assim como eu fui perdoado por Jesus Cristo, eu também tenho que perdoar. Da mesma maneira que eu fui perdoado, eu tenho que perdoar. Aí você diz, puxa, Jesus fez tanto por mim, mas eu não consigo perdoar o que as pessoas fazem contra mim. Eu não consigo perdoar a injustiça. Eu não consigo perdoar a maldade. Há pessoas que têm uma mágoa de sogra, há sogras que têm mágoa de nora, há filhos que têm mágoa de pais e há pais que têm mágoa de filhos. Há pastores que têm mágoa de ovelhas que cruzaram pelo seu rebanho e há ovelhas que têm mágoa do seu pastor. E assim por diante. Eu vejo pessoas que muitas vezes sobem no púlpito para pregar e o coração delas está cheio de mágoa, está cheio de ressentimento. E isso é visto por meio das suas pregações. Se nós não guardarmos o nosso coração, nós perdemos vida. Às vezes a gente pensa, não, que a falta de perdão é uma coisa muito pequena e, na verdade, é uma coisa muito grande, é uma infecção, na verdade, que vai prejudicar toda a sua vida, porque a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quando você mantém a mágoa, você não está guardando o teu coração, na verdade, você está expondo o teu coração. Então, entenda uma coisa, se o mundo fizesse o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, que está escrito na Bíblia, será que haveria guerras? Certamente que não. Hoje o mundo debate guerras e violência por causa do ódio. O ódio tem destruído famílias e casamentos. O ódio destrói milhões de homens e mulheres na terra, porque a Bíblia é clara: quem não perdoa não é perdoado. É o que está escrito na minha Bíblia, na sua Bíblia. Se realmente nós quisermos viver de acordo com a plena vontade de Deus, nós precisamos perdoar. Precisamos saber que o perdão é uma exigência, um mandamento, uma ordem, e quem não perdoa não pode ser perdoado. Eu quero trazer à sua memória que se isso tivesse acontecido do mundo dar ouvidos a Jesus, dar ouvidos à oração do Pai Nosso, o mundo seria diferente. Não teria havido guerras, não teria havido divórcios, não teria havido famílias separadas, famílias que perderam a sua identidade, não teria tanta notícia ruim que nós vemos todos os dias, porque o perdão, ele é capaz de transformar. O perdão é capaz, sabe, de guardar o teu coração e de preservar o seu coração. Eu ouvi o testemunho de uma mulher. Ela foi levada por duas pessoas, provavelmente era uma pessoa de muitos recursos financeiros. Dois homens grandes a levaram até o lugar onde estava acontecendo uma cruzada na Argentina e ela estava com câncer nos ossos. E aqueles dois homens grandes estavam carregando ela e quando ela chegou no lugar da cruzada, ela ouviu a respeito de uma mensagem sobre o perdão de Deus e então ela com toda a força do seu ser, ela deu um grito, ela disse: eu perdoo tudo aquilo que me fizeram de mal, eu perdoo. E quando ela disse eu perdoo, uma força de Deus veio sobre ela. Ela já estava há alguns meses sem caminhar por causa do câncer. E ela saiu e começou a caminhar e começou a pular
e novos exames foram feitos após aquela cruzada, aquela mulher foi totalmente curada por Jesus Cristo, porque liberou o perdão. Ao longo da minha jornada, ministrando a milhares e milhares de pessoas no Brasil e nas nações, eu vi pessoas se quebrantando, sabe, liberando o perdão, e eu vi mulheres que não podiam, sabe, engravidar, curas acontecendo. Não estou dizendo que, sabe, algumas não engravidam por causa disso, não estou dizendo, eu estou dizendo que isso aconteceu. Isso aconteceu, por quê? Porque toda impossibilidade humana, quando você libera o perdão, você está abrindo o caminho para que um milagre de Deus aconteça na sua vida. Eu vi casamentos restaurados, eu vi finanças restauradas, eu vi relacionamento de pais e filhos restaurados, eu vi pessoas que tinham um semblante, sabe, sombrio, e depois da cura, a alegria entrou, porque houve o perdão, e o perdão traz cura, o perdão traz transformação para dentro do ser humano. Então eu quero que você compreenda isso. O perdão é uma exigência. É por isso que a Bíblia diz: sejam benignos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou. Nós temos que entender que assim como o Pai perdoa as nossas dívidas por meio de Jesus Cristo, eu também tenho que perdoar os meus devedores. Uma dívida pendente, ela só pode ser resolvida com o perdão. Enquanto você mantiver o ressentimento, você está mantendo uma dívida pendente. E um detalhe, você não é perdoado se você não perdoar. Então é uma condição. O perdão que Jesus Cristo oferece para lavar você dos pecados, para tirar de você toda a sujeira que você carrega, que eu carrego. Eu tenho que perdoar o meu próximo como eu fui perdoado. Entenda, o perdão não isenta uma pessoa das consequências do que ela fez de errado, mas liberta você de todo sentimento negativo, de todo sentimento ruim e perturbador. Por isso eu gostaria, antes de eu fazer a oração no Salmo 91, eu gostaria que se você pudesse liberar o perdão agora e dizer eu perdoo para quem te feriu, sabe, ainda que seja verbalmente agora, nesse momento, eu creio que você vai estar abrindo o caminho para que milagres de Deus e o poder de Deus toque a tua vida e você seja perdoado. Então, se você lembrar aí que você está magoado com o seu chefe, se você lembrar que você está magoado com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com o seu filho, com a sua sogra, ou com a sua nora, ou com o seu genro, seja lá quem for, certo? E você perdoar, você verá um grande agir de Deus entrando na sua vida. Diga assim comigo: eu perdoo toda pessoa que me magoou, que foi injusta comigo, que fez o mal, que de alguma maneira me traiu, me entristeceu, coisas do passado que eu lembro e que eu mantenho no meu coração, eu perdoo agora. Eu tiro completamente do meu coração toda mágoa, todo ressentimento, toda raiva, toda dor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A cura, a libertação, a transformação já estão agindo aí por meio de Jesus Cristo dentro de você. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Você está liberto. Você está livre. A partir de hoje você vai viver algo novo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Você crê na vida de Deus? Eu creio. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus está agindo aqui. Eu creio que Deus está trabalhando poderosamente. E eu quero agora declarar o Salmo 91 e também quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Kindle. Nós vamos ter um evento nesse final de semana e nós vamos transmitir cerca de 90% do evento, nós vamos transmitir dentro da academia. Não é 100%, tá? Por quê? Porque tem uma parte que é só para o presencial. Só para o presencial, certo? Então, eu quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Kindle Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no nosso site. Eu quero convidar você a caminhar mais perto do profético, a se aproximar de nós. Hoje, por exemplo, nós tivemos a
a mesa de conselhos. O que é a mesa de conselhos? Eu, junto com centenas de pessoas ao vivo, e a gente dá aconselhamento ali ao vivo para eles, conselhos, tira dúvidas, sabe? E tem sido algo assim maravilhoso, incrível, em nome de Jesus. Convido você a conhecer a academia aqui no Global. Também quero falar rapidamente dos nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Os dois têm mais de 700 orações junto, os dois devocionais. Olha só, aqui tem o versículo bíblico, as direções para o teu dia, uma oração para você fazer comigo e aqui uma oração para você fazer a punho. Você mesmo escreve a sua oração diária. É tremendo, eu sei que vai te abençoar muito. Adquira lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Salmos 91, eu quero declarar agora. Quero pedir para você que está aqui nessa oração, que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. Compartilhe em nome de Jesus Cristo. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você agora. Pegue aí a sua planilha de oração e se você não tem, depois você faz uma com um papel em branco, tá? Ou escreve aqui nos comentários agora teus pedidos de oração e vamos clamar ao Senhor. E eu quero pedir para você que ainda não compartilhou, por gentileza, compartilhe. Você está sendo muito abençoado aqui. As pessoas têm que aprender, sabe, a semearem na vida de outras pessoas. Na vida não é só a gente receber, na vida também a gente dá. Amém? Esse é um princípio. A Bíblia diz que quem planta, colhe. Plante essa oração na vida de alguém. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos apresentando a Ti todos os pedidos de oração que estão aqui, Senhor, na nossa planilha, que temos clamado, apresentado, chorado aos Teus pés e apresentado, Senhor, diante do Senhor, todas as nossas petições. Pedimos intervenção do Senhor, pedimos o favor do Senhor, pedimos milagres e que o Senhor abra os céus sobre a vida dos Teus filhos e filhas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da Tua graça sobre a vida dessa pessoa. Derrama da Tua graça sobre ela, livra ela de todo mal, livra ela de todo laço, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, e que a Tua mão seja sobre ela, a Tua mão seja sobre a casa dela, a Tua mão seja sobre a família dela, e que o coração dela seja totalmente curado, porque o perdão aconteceu. Sim, o perdão aconteceu. Desvia a raiva, Pai, o ódio, desvia a intriga, a confusão, aquilo que tem se levantado contra essa pessoa, que cesse no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro para que a vida de Deus toque nessa pessoa, a vida de Deus toque, a cura aconteça no nome de Jesus. Colocamos a nossa fé em Jesus que cura. Sim, e declaramos saúde total e completa nessa pessoa. Senhor, abre o céu sobre eles e traga um tempo de refrigério, um tempo de novo ânimo, um tempo de prosperidade, um tempo de avanço. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém. Amém, gente querida. Receba aí essa oração, essa palavra profética, compartilhe agora. Amém? Manda aí para os teus amigos, parentes, pessoas próximas e que Deus te abençoe. Até mais.